grupo? Tem. Então, pronto. Muito bem, eu perguntei porque a aula de hoje ela é uma continuação da aula passada, né? Uhum. É importante entender a lição 3 para entender bem a lição 4. Se você estudar só a lição 4, você vai entender. Mas não é a mesma coisa de você ver a sequência. Tá certo? No estudo bíblico a verdade, cada lição, a posição de cada lição, ela não é por acaso, ela tem um porquê. Ela é uma sequência, né? Então, para você ter uma visão assim bem clara da Bíblia, de tudo que a gente está estudando, você ligar meu vídeo. Então, é importante que você acompanhe todas as aulas, tá? Se possível, na sequência, né? E aí, a cada lição, você vai entender um ponto a mais, né, da palavra de Deus. E o que você já viu anteriormente vai lhe ajudar na compreensão. Ok? Então, se por acaso vocês não puderem participar da aula ao vivo, sábado à tarde, então assistam, tirem um tempo depois, durante a semana, e assistam o vídeo lá no grupo. Ok? Bem, eu vou compartilhar aqui o estudo de hoje, os slides, né? Nós vamos usar. Cadê? Tá aparecendo, né? Para mim não abriu aqui. Você tá de novo. Ah, agora sim. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Muito bem, vamos iniciar mais uma classe bíblica. Essa é a classe bíblica Verdade. E hoje nós estamos fazendo o estudo bíblico A Verdade, né? Nós temos dois estudos na classe bíblica Verdade, que é esse, que são os sábados, e tem nas quintas o estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Agora, as profecias do Apocalipse, né? Nós já passamos por Daniel e já estamos no livro do Apocalipse. Quinta-feira agora foi estudado Apocalipse 7. Inclusive, houve uma falha nossa, que a aula não foi gravada. Então, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, até tinha uma opção, né? Eu coloquei lá no grupo, quem quisesse, se tivesse pessoas interessadas em assistir essa aula de quinta, aí a gente ia regravar, a gente ia fazer novamente para poder gravar e colocar no YouTube. Como, pelo menos até agora, ninguém se manifestou, então a gente não pretende regravar, né? Então, quem assistiu, quem acompanhou, acho que a dona Rosa acompanhou a aula de quinta. E semana que vem, quinta que vem, nós continuamos o estudo, né? Vamos falar da profecia das 7 trombetas, tá? E a aula vai ser comigo. Mas hoje nós vamos estudar, na lição 4, a verdade sobre o plano da salvação. Nós vamos entender em que consiste esse plano, por que ele é importante para a nossa salvação. Na verdade, não só importante, ele é essencial. E o interessante é que a Bíblia diz que esse plano ele foi feito antes da fundação do mundo. Tá? Então, mesmo antes de Deus criar esse mundo, já existia um plano, né? Esse plano já tinha sido elaborado. E depois do pecado, ele foi colocado em prática.
Ok? Ah, se você estiver com sua Bíblia aí, abra aí em Gênesis 3, verso 15. Esse verso foi explicado na aula passada, mas pode ser que alguém não tenha acompanhado a aula passada, então eu vou aqui relembrar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Gênesis 3, verso 15. Mas antes nós vamos fazer uma oração, né? Sempre temos que orar antes de iniciar o estudo da palavra de Deus. Então, feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, com o propósito de estudarmos a Tua palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo, o mesmo Deus que inspirou os profetas que escreveram a Bíblia, nos dê também, nesse momento, entendimento da Tua palavra, nos dê sabedoria, inteligência, nos dê também concentração, e que nós possamos compreender esse tema tão importante que é o plano da salvação. Possamos compreender e entender um pouco também do Teu grande amor por nós e do Teu desejo de nos salvar. Perdoe os nossos pecados e fica com cada um de nós. Abençoe o estudo da Tua palavra, possamos crescer juntos na Tua graça, no Teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Gênesis 3,15. Foi assim que nós terminamos a aula passada e eu vou usar aqui como introdução para a aula de hoje. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é a primeira profecia bíblica. Então, ela é um pouco difícil de entender, porque exige... Primeiro, você tem que saber que é uma profecia bíblica, então nem todas as palavras aqui são literais, algumas são simbólicas. Segundo, que você tem que saber um pouquinho de interpretação de texto para você poder compreender. Então, aqui Deus estava falando com a serpente, mas nesse caso não a serpente animal. Para a serpente animal, Deus falou no verso 14, né? Mas no verso 15, Deus se dirige agora à serpente Satanás, a antiga serpente. Então ele diz: porém, inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher. A mulher é a igreja, o povo de Deus. Entre a tua descendência, a descendência de Satanás, os seus filhos de Satanás, e o seu descendente, o descendente da mulher, que é Jesus. Este, está se referindo a Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás no calcanhar. E aí eu expliquei na aula passada que na cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus, mas ao mesmo tempo que Jesus foi ferido ali na cruz, a morte dele e depois a sua ressurreição foi o golpe na cabeça de Satanás, o golpe fatal, né? O golpe mortal que Jesus deu no diabo, tá? Então, aqui, nesse pequeno verso aqui, nós encontramos a primeira profecia bíblica que mostra de maneira bem resumida, sem muitos detalhes, o plano da salvação, tá? Mas aqui nós já podemos ter um entendimento de que nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós já sabemos quem vai vencer no final. E esse que vai vencer é Jesus. Porque o golpe que é mortal é um golpe na cabeça, não no calcanhar. Então, o golpe que Satanás deu em Jesus não foi um golpe fatal. Agora, o golpe de Jesus em Satanás, esse sim foi fatal. Então, depois que Jesus ressuscitou, estava decretado o fim do domínio de Satanás sobre essa terra, né, sobre os pecadores. Então, Satanás está com os dias contados, né? Falta pouco tempo para ele ser totalmente destruído, ele e os seus anjos caídos. Ok, meus amigos. Então, nós podemos dizer que essa é a primeira referência aqui ao plano da salvação e também a morte que teve. Isso daqui, essa parte nós vamos ver durante o estudo. Vou falar agora. Então, vamos lá.
Na lição anterior, vimos que Deus não criou o mal, né? Nós estudamos na lição 3 a verdade sobre a origem do mal. O pecado foi introduzido na Terra pela desobediência do primeiro casal. Daí por diante, cada ser humano nascido nesse mundo já nasce pecador, portanto, já nasce separado de Deus, a fonte da vida. O pecado trouxe um grande dilema para Deus. Ele havia criado o homem para viver eternamente, mas como o homem desobedeceu sua simples ordem de não comer do fruto de uma única árvore, deveria morrer eternamente. Isso aqui é só um resumo do que nós vimos na aula passada. Porém, Deus não queria que o homem morresse. Ao mesmo tempo, sua palavra não podia voltar atrás. Ele disse: certamente morrerás. Então, se houve pecado, alguém deveria morrer. Como Deus resolveu esse dilema? O pecado não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia que isso aconteceria. Por isso, ele já havia elaborado um plano, o plano da salvação, para que o homem não precisasse morrer. Ao entender esse plano, você vai compreender o grande amor de Deus por você e vai comprovar o que diz lá em 1 João 3, verso 4, que Deus é amor. Ok? Então, essa é a introdução do nosso estudo de hoje. Só confirmar aqui, para não falar. 1 João 4:8, tá? É onde diz que Deus é amor. Sabia que provavelmente eu tinha errado, por isso eu fui procurar aqui confirmar. Não passar nenhuma informação errada para vocês. Então, nós vamos entender o grande amor de Deus nesse estudo. Nós vamos comprovar que Deus é amor. Primeira pergunta é um responda. Na letra A pergunta é: quantas pessoas são pecadoras? Eclesiastes 7:20. Vamos ver o que diz. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É o que diz Eclesiastes 7:20. Então, baseado nesse verso, quantas pessoas são pecadoras? Segundo esse verso, não há homem justo sobre a terra, não há homem que faça o bem, não há homem que não peque. Se não há homem que não peque, isso quer dizer que todas as pessoas, todo ser humano peca. Então, todos nós somos pecadores. Ok? Na letra B, nós vamos ver qual a consequência do pecado. Romanos 6:23. Lembrando que, se houver alguma dúvida, tá, vocês podem abrir o microfone e falar, perguntar, tá bom? Se quiser comentar também. Qual a consequência do pecado? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso é o que diz Romanos 6:23. A pergunta é: qual a consequência do pecado? Voltando aqui. Então, segundo Romanos 6:23, a consequência do pecado é o quê? É a morte, né? Veja que nesse verso, a morte aqui, ela é feito um contraste, né? O salário do pecado, que é a morte, com o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, morte aqui está em oposição à vida eterna, certo? Isso quer dizer que essa morte aqui não é a morte temporal, né? Mas é a morte eterna, tá? Então seria assim, porque o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok? Então qual a consequência do pecado? Resposta: a morte eterna. Essa é a pior consequência do pecado. Isso nós vimos na aula passada também. E agora, quantos estão condenados à morte? A gente nem precisa ler Romanos 5:12 para responder.
Nós vimos na letra A que todos nós somos pecadores, e nós vimos na letra B que que o salário do pecado é a morte eterna. Então, baseado nesses dois versos das perguntas anteriores, nós já podemos concluir que todos estão condenados à morte eterna. Mas a gente vai confirmar com outro verso bíblico, Romanos 5,12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quantos estão condenados à morte eterna? Segundo esse verso, todos os homens, toda pessoa, todo ser humano. Por quê? Porque todos pecaram. Ok? Então, meus amigos, isso quer dizer que todos aqueles que nascem nessa terra, eles já nascem condenados à morte eterna. Eu não sei dizer para vocês como Deus vai julgar os bebês que morrerem. As pessoas têm o entendimento de que morre um bebê, ele vira um anjinho, né? Ele não vira um anjinho, mas eu também não posso dizer se eu não sei dizer se ele vai ser salvo ou não, tá? Isso só Deus pode falar. Porque se por um lado o bebê é inocente, ele não cometeu nenhum pecado, nenhum ato pecaminoso, por outro lado ele já nasceu com a natureza pecaminosa, ele já nasceu pecador. Nós vamos ver isso mais na frente. Aliás, no próximo estudo nós vamos falar sobre o pecado. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores, nós já nascemos nessa condição. Ok? Vamos para a segunda pergunta agora. Segunda pergunta: qual o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo? Vamos ver 3 versos aí. Os 3 versos se complementam, tá? Mas, no final, eles vão... vai ser uma resposta só. Qual o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo? Vamos ver na letra A, Lucas 19:10, o que o próprio Jesus falou. Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, a pergunta é: qual o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo? Aí na letra A, a resposta é buscar e salvar o perdido. E aí eu pergunto para vocês, quem são ou quem é esse perdido aí, né? Pelo que nós vimos até agora, fica fácil de entender que esse perdido é todo ser humano. E isso nos inclui, né? Nós vimos que todo ser humano está condenado à morte eterna. Já nasce nessa condição. Então nós estamos perdidos. Todos nós já nascemos perdidos. Então, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Isso quer dizer que Jesus veio nos buscar e nos salvar. Ok? A letra B agora. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, qual o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo? Está bem claro aí, né? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo se inclui nesse grupo de pecadores, porque ele era um pecador como nós, ele era um ser humano como nós. Só que Paulo ainda vai mais além, ele diz que ele era o principal pecador. Então, olha só que interessante, né? Paulo, um homem de Deus, se via como o principal dos pecadores. Isso daí acontece porque quanto mais próximo você está de Jesus, mais você se enxerga como um pecador.
Letra B respondida, vamos para a letra C agora, Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, qual o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo? Jesus veio salvar o seu povo dos pecados deles, ou dos seus pecados. Ou seja, Deus veio nos salvar dos nossos pecados. Pode ser essa a resposta também. Então, agora nós sabemos do que Jesus veio nos salvar. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Então, só voltando aqui, qual o principal objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ou seja, ele veio para salvar os pecadores. E ele veio salvar os pecadores, dos seus pecados. Ok? Então, respondida a segunda pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Vamos então para a terceira pergunta. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Tá? Primeiro, você precisa entender como era a natureza humana antes do pecado. E aí nós vimos no estudo da lição 2, a verdade sobre a criação e a trindade, que Deus criou o mundo perfeito e o ser humano também era perfeito. Não havia nenhum vestígio do mal. Não havia pecado. Né? O ser humano foi criado sem pecado. Mas depois ele pecou. Mas qual era a natureza, como era a natureza humana antes do pecado? Adão e Eva tinham uma natureza que nós ainda vamos estudar a respeito disso, mas eles tinham a natureza divina. Isso não quer dizer que eles eram iguais a Deus, tá? Mas você pode chamar também de natureza espiritual. Com essa natureza, eles amavam a Deus e eles sentiam prazer em estar na presença de Deus, em estar em comunhão com Deus. Eles obedeciam a Deus naturalmente, eles não faziam esforço nenhum para obedecer a Deus, tá? Ou seja, eles não precisavam se esforçar para não pecar, até porque o pecado não existia e a natureza deles não era propensa ao pecado. O apóstolo Paulo diz: o pecado habita em mim. Então, antes do pecado, o pecado não habitava em Adão e Eva, tá? Agora, como essa condição mudou depois do pecado? É isso que nós vamos ver agora, tá? Só para vocês entenderem a diferença por contraste, para vocês fazerem o contraste do antes e depois. A letra A, Gênesis 6, 5, 11 e 12. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Opa, quer perguntar, dona Rosa? Não, as perguntas que eu vou fazer fica para o encerramento quando estiver encerrando, sobre a questão dos inocentes, né? Tá bom. Então, vamos continuar aqui. Meu Deus. Seja bem-vinda, Ana Caroline. Seja bem-vindo, Anderson. A Eline, que já estava desde o início. A Juscelene chegou também. Dona Rosa. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos continuar aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio, quer dizer, intenção, do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, a pergunta é: qual a condição da natureza humana após o pecado? Após o pecado, a natureza humana se tornou má, o ser humano se tornou mal,
por isso a maldade se multiplicou na terra. Esse verso aqui está no contexto do período antes do dilúvio, tá? O mundo antediluviano que chegou no limite da paciência, da misericórdia de Deus, por isso foi quase destruído pela água, né? Então a natureza humana se tornou má, o coração do ser humano se tornou mal, porque aí diz que era continuamente mal toda a intenção do coração do ser humano. Ou seja, continuamente mal. O coração do ser humano, o nosso coração está nessa mesma condição, tá? E isso ficou assim depois do pecado de Adão e Eva. Então, nosso coração, nós somos maus, a nossa natureza é má, nosso coração é mau. O ser humano, a terra se tornou cheia de violência também, então está dentro da questão da maldade, né? O ser humano se tornou mal e daí, como consequência, veio a violência. Aí diz também que o ser humano se tornou corrompido, né? E ele corrompeu a terra, né? Ou seja, por causa da sua corrupção, a terra também foi corrompida. Vamos para a letra B agora. Salmo 51:5 diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, qual a condição da natureza humana após o pecado? Segundo esse verso, o salmista diz que ele já nasceu na iniquidade. Iniquidade significa injustiça. E injustiça na Bíblia é sinônimo de pecado. Em outras palavras, ele está dizendo: Eu nasci no pecado e a minha mãe me concebeu em pecado. Algumas pessoas entendem esse verso de uma forma errada e aí consideram que o sexo é algo é pecado, que é algo errado, mas isso não é verdade. Aqui o que o salmista está dizendo é que ele já nasceu no pecado, ele já nasceu pecador, em outras palavras, tá? Então, como eu já tinha falado anteriormente, né? Nós já nascemos pecadores. Então, essa é a nossa condição, é a condição da natureza humana após o pecado, ok? Vamos para a quarta pergunta agora. De que forma Deus Pai demonstrou seu amor pelos pecadores? João 3,16, que é um verso bastante conhecido, talvez mais memorizado, né, da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de que forma Deus demonstrou o seu amor pelos pecadores? Segundo esse verso, Deus demonstrou o seu amor pelos pecadores dando o seu Filho unigênito. Unigênito aí, meus amigos, o significado é único, tá? É o seu único filho. Então, assim Deus demonstrou o seu amor por nós pecadores. E aí, lá na lição, você vai encontrar vários textos falando sobre, que mostram o amor de Deus, né? Nós encontramos vários e vários textos bíblicos falando do amor de Deus. E aí você vai ter lá na lição alguns desses textos para você ler com calma, tá bom? Quinta pergunta: em lugar de quem Jesus sofreu a morte eterna? Isaías 53, versos 4 a 6. Isaías 53, meus amigos, é uma profecia messiânica, tá? Então, ela fala, ela fala do Messias, né? Daquilo que aconteceria com o Messias antes dele vir à Terra, e a Bíblia nos mostra claramente que Jesus é esse Messias, né? É o ungido, o Salvador prometido, né?
Então, em Isaías 53, quando fala ele está se referindo ao Messias, no caso, Jesus, tá? Então, Isaías 53, 4 a 6 diz: certamente ele, que é Jesus, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, né, sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, que é Deus, né, o Pai, fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Então a pergunta é: em lugar de quem Jesus sofreu a morte eterna? Veja que esse texto é bem claro e veja quantas vezes você encontra a palavra nossas aí. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e também as nossas dores. Ele foi traspassado. Traspassar é perfurar de um lado até o outro. E isso aconteceu com Jesus na cruz, né? Suas mãos e pés foram traspassados. Então, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E lá no final diz que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, ou seja, o pecado de todos nós. Então, está bem claro aí, né? Em lugar de quem Jesus sofreu a morte eterna. Então, a resposta em nosso lugar. O outro texto vai confirmar isso, 1 Pedro 2, 21 a 24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, que é a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, ou por suas feridas, fostes sarados. Então, meus amigos, em lugar de quem Jesus sofreu a morte eterna? Então, mais uma vez, nós vimos um verso no Antigo Testamento, agora estamos vendo um verso no Novo Testamento, afirmando que Jesus sofreu a morte eterna no nosso lugar. Ali em cima diz que Cristo sofreu em nosso lugar. Mais embaixo diz que Jesus carregou sobre a cruz, carregou em seu corpo, né, sobre a cruz, os nossos pecados. Né? E depois diz que por suas chagas, por suas feridas, nós fomos sarados. Então, está bem claro aí que Jesus sofreu a morte eterna no nosso lugar. Isso quer dizer que nós é que deveríamos morrer eternamente. E como nós vimos no início desse estudo, nós estamos condenados à morte eterna, realmente. Mas Jesus morreu, Jesus sofreu essa morte no nosso lugar, e no lugar da morte eterna, ele agora nos oferece a vida eterna. Ok? Então, olha só a troca que Jesus faz. Uma troca assim, em que para Jesus só há perda e a gente só ganha. Né? Jesus aceita sofrer a nossa morte, a morte que nós merecemos, porque nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. E Jesus, que não pecou, portanto não deveria morrer, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então Jesus merecia a vida eterna e não a morte eterna. Mas Jesus recebe os nossos pecados. No próximo estudo, nós vamos entender melhor o que significa Jesus ter carregado os nossos pecados. Então, Jesus recebe os nossos pecados
e por causa desses pecados que não eram dele, mas sim nossos, foi que ele morreu. Foi que ele sofreu a morte eterna. Para que nós não precisamos, para que a gente não precise passar por essa morte eterna. Pelo contrário, para que nós tenhamos vida eterna em vez de morte eterna. Então essa foi a troca que Jesus fez. Assim, um exemplo bem assim limitado, né? Porque o amor de Jesus é muito maior do que isso. É como se Jesus tivesse trocado uma Ferrari por uma caneta Bic, né? Jesus trocou Jesus perdeu muito e nós ganhamos muito. E tudo isso, meus amigos, só foi possível porque Jesus nos amou, né? E nos amou até o fim. Sexta pergunta: ao Jesus morrer em seu lugar, o que Deus oferece a você? E nós vamos voltar para João 3,16. Agora nós vamos focar na última parte do verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao Jesus morrer por você, o que Deus oferece a você? Ao Jesus morrer em seu lugar, o que Deus oferece a você? Segundo esse verso, Deus nos oferece a vida eterna. Essa vida eterna não é para todo o ser humano. Aliás, ela é para todo ser humano. Mas nem todos receberão. Por quê? Porque apesar do plano da salvação ser um plano que vale para todo ser humano na Terra, tanto aqueles que já viveram como os que estão vivos hoje, mas para que o homem seja salvo, ele precisa fazer a sua parte, ele precisa cooperar com Deus. Eu gosto de usar essa expressão. Então, o plano da salvação, ele não foi concluído, ele está em andamento, mas a sua primeira parte foi concluída. Jesus veio a essa terra, encarnou, né, se tornou carne, ser humano como nós, foi tentado em muitas coisas, mas não pecou. No final, ele morreu, carregando os nossos pecados, depois ressuscitou, voltou para o céu, e lá no céu ele dá continuidade ao plano da salvação. Isso nós vamos estudar mais para frente, o que Jesus está fazendo no céu hoje. Certo? Mas isso não quer dizer que todo ser humano será salvo, meus amigos. Seria muito bom se fosse assim. Mas Deus, ele nos dá uma coisa que você já deve ter ouvido essa expressão: livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então, Deus não força ninguém a aceitar a salvação que ele nos oferece pela sua graça. Então, qual é a nossa parte? Segundo esse verso aqui, nós temos que crer no Senhor Jesus. Deus nos deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, ou seja, para que todo que crê no Filho unigênito não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, essa é a nossa parte, é crer em Jesus. E acredito que eu já devo ter falado em estudos anteriores o que significa esse crer em Jesus, mas se não falei, nos próximos estudos nós vamos entender o que significa esse crer em Jesus, na prática, tá? Sétima pergunta agora, e aí nós fechamos o estudo de hoje. Responda na letra A, em quem está a vida eterna? A resposta vai estar em 1 João 5,11. E na letra B, o que devo fazer para ter a vida eterna? Essa resposta está em 1 João 5,12. Então, veja, são dois versos na sequência. O verso 11 e o verso 12. Tá? O verso 11 vai responder a letra A, o verso 12 vai responder a letra B. Então, na letra A, em quem está a vida eterna? 1 João 5,11 diz: e o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Então, em quem está a vida eterna? Está bem claro aí, a vida eterna está no Filho de Deus. A vida eterna está em Jesus Cristo. Ok? Então, guarde essa informação. A vida eterna está em Jesus. Letra B agora. O que devo fazer para ter a vida eterna? 1 João 5,12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o que devo fazer para ter a vida eterna? Segundo esse verso, nós precisamos ter o Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Esse verso, para mim, é o verso mais simples assim que mostra o que nós devemos fazer para sermos salvos. O que devemos fazer para sermos salvos ou o que não devemos fazer para não sermos salvos. É bem simples, né? De uma forma bem simples. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. A letra A, nós vimos o verso anterior, dizendo que a vida eterna está em Jesus. E como a vida eterna está em Jesus, é por isso que quem tem Jesus tem a vida eterna. E quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Agora, eu quero que você analise comigo esse verso, especialmente essa parte. Aquele que tem o Filho tem a vida. Nós precisamos entender o que significa ter o Filho, né? O que significa ter Jesus na prática? Então, vamos entender o texto. Aquele que tem o Filho tem a vida. Mas o que significa ter Jesus? Quando você diz que tem um marido ou esposa, isso quer dizer que você tem um relacionamento com ele ou com ela, né? Ah, eu tenho uma esposa. Isso quer dizer que eu tenho um relacionamento com a minha esposa. Ter Jesus significa ter um relacionamento com ele. Disso depende a sua salvação. Meu amigo, minha amiga, está me acompanhando nessa tarde, ou aqueles que estão acompanhando posteriormente pelo YouTube ou pelo Facebook. Então, o que significa ter Jesus, meus amigos? Significa ter um relacionamento com ele. É disso que depende a nossa salvação, ou seja, desse relacionamento com Jesus. E é interessante que a Bíblia usa uma linguagem analógica, né, com relação a Jesus, de que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva. Você já viu isso na Bíblia? Então, o noivo e a noiva. Então, nós casamos com Jesus, né? Quando aceitamos Jesus, nós estamos nos casando com ele, né? Casando entre aspas. Mas isso quer dizer que nós estamos iniciando um relacionamento com Jesus. E a vida cristã, meus amigos, o desafio da vida cristã é você manter esse relacionamento com Jesus. Porque não basta só começar esse relacionamento. É preciso permanecer. Por isso que Jesus disse: permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Aquele que não permanecer em mim será cortado, né? Então, essa permanência em Jesus, essa ligação com Jesus, ela deve permanecer, mesmo depois de você ter aceitado Jesus. Aí sim que começa, né, na verdade, essa ligação com Jesus. Então, voltando lá para João 3,16, nós vimos que nós temos que crer em Jesus para ter a vida eterna. Esse crer em Jesus, meus amigos, ele é uma consequência de você ter um relacionamento com Jesus. Se você se relaciona com Jesus todos os dias, consequentemente você vai crer em Jesus. Consequentemente você vai ter a vida eterna. E é por isso que quem tem Jesus, quem tem o Filho, tem a vida eterna. Ou seja, quem tem esse relacionamento constante com Jesus tem a vida eterna.
E Jesus foi o nosso maior exemplo de alguém que viveu uma vida de total dependência de Deus. E Jesus não pecou não porque não houvesse a possibilidade dele pecar. Havia. Mas Jesus não pecou, meus amigos, porque Jesus foi o único que conseguiu viver nessa terra tendo comunhão constante com Deus, sem cortar a sua ligação com Deus em nenhum momento. Por isso você vê, principalmente no Evangelho de Lucas, vários momentos de oração de Jesus. Jesus, ele estava em oração constante. Por isso que tem aquele verso que diz: orai sem cessar. Nós temos que aprender a viver dessa forma, em oração constante. Jesus viveu dessa forma. Então, se Jesus conseguiu, nós também podemos conseguir. Nós temos que aprender a estar em oração constante e a viver em total dependência de Deus, assim como Jesus viveu. Então, meus amigos, concluindo, aquele que tem o Filho, ou seja, aquele que tem um relacionamento íntimo e diário com Jesus, tem a vida eterna. E aí eu vou ler, e você pode me acompanhar aí, em João, capítulo 15, eu até citei já, os versos 4 e 5 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, veja, Jesus usou aqui uma parábola, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. No momento que o ramo ele é cortado da árvore, né? Ele é separado da árvore, então ele está morto. Assim também na vida espiritual, no momento que nós cortamos nossa ligação com Jesus, nós estamos mortos, porque é de Jesus que nós recebemos vida espiritual. Assim como o ramo recebe do tronco, né? Recebe a seiva, né? Que mantém ele vivo. Então, meus amigos, o nosso desafio é permanecer em Jesus. E nós temos um ótimo motivo para permanecer em Jesus. O próprio Jesus fala aqui no verso 5, porque sem ele nada podemos fazer. Então, se você tiver um relacionamento com Jesus através do estudo diário da Bíblia, da oração constante e do testemunho, você terá a vida eterna. E é assim, meus amigos, que nós concluímos esse estudo, mostrando as 3 principais formas de nós termos esse relacionamento com Jesus. O estudo diário da Bíblia, oração diária, oração constante e o testemunho. Assim nos relacionamos com Jesus e é assim que nós teremos a vida eterna. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. E aí, meus amigos, nós precisamos, ao final desse estudo, tomar uma decisão, porque não adianta nós compreendermos a cada estudo, compreendermos a vontade de Deus e não tomarmos uma decisão de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Por isso, no final de cada estudo, nós temos uma decisão a tomar, tá? E aí você pode ler aí comigo, e se você decide, se você deseja tomar essa decisão, fale aí amém, assim seja, fale aí para Deus da sua decisão. Então vamos lá. Entendi que Deus resolveu o problema do pecado, dando seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar. Entendi também que Jesus veio me salvar do pecado e da morte, mas preciso crer em Jesus para ser salvo. Por isso, decido aceitar a salvação que Jesus me oferece. Decido também buscá-lo diariamente, relacionando-me com ele, para assim ter Jesus e ter a vida eterna. Se esse é o desejo do seu coração, meu amigo, minha amiga, ore comigo nesse momento e assim nós vamos concluir o nosso estudo.
Senhor nosso Deus, muito obrigado por chegarmos ao final de mais um estudo da Tua Palavra. Te agradeço, Pai, por cada pessoa que o Senhor conduziu até aqui, cada pessoa que está acompanhando esse estudo, ou aquele que vai acompanhar depois. E agradeço por poder compartilhar com os nossos amigos essa verdade a respeito do plano da salvação, poder compartilhar com eles e ajudá-los a compreender um pouquinho do Teu grande amor por nós, revelado na Tua Palavra, especialmente revelado por Jesus na cruz do Calvário. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe negligenciar esse tão grande amor que o Senhor nos oferece, essa tão grande salvação que o Senhor nos oferece, mas possamos aceitar o Teu amor, aceitar essa salvação e possamos fazer a nossa parte, Pai, cooperar com o Senhor para sermos salvos, crendo no Senhor Jesus Cristo, por meio de um relacionamento diário com Ele, através do estudo da Tua Palavra, através da oração, através do testemunho, indo à igreja também, à Tua casa, louvando o Senhor, sendo grato pelas bênçãos que o Senhor nos dá, enfim. E assim, meu Deus, por meio desse relacionamento com o Senhor Jesus, nós possamos ter o Filho, e aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Isso quer dizer que nós podemos ter essa vida eterna desde agora, Pai. Desde agora essa vida pode pertencer a cada um de nós. Basta nós termos Jesus na nossa vida. Então, esse é o nosso desejo, essa é a nossa decisão, nesse momento, que nós possamos confirmar essa decisão cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos essas bênçãos e também agradecemos. Amém. Próximo estudo, meus amigos, sábado que vem, lição 5, a verdade sobre o pecado. Nós vamos estudar mais, entender mais a respeito do pecado. Ok? Muito bem, então, como de costume, eu vou encerrar aqui a transmissão do Facebook. Vou encerrar também a gravação do vídeo que vai depois para o YouTube. E aí eu vou ficar disponível aqui para vocês que vocês possam perguntar ou quiserem comentar algo sobre o estudo. Então vai ficar aberto aqui para vocês, para aqueles que quiserem, tá bom?